A gente está em 2020 e me impressiona quão pouco a gente conhece sobre a crise de refugiadas e refugiados, e por isso a gente vai tentar trazer um pouquinho de luz para esse assunto a partir da análise da série Estado Zero. Se você é inscrito no canal, eu tenho um favor para te pedir. Nós vamos deixar um formulário aqui na caixa, no box de descrição, para a gente entender melhor o que vocês gostam, quem vocês são e para a gente poder enxergar melhor nosso conteúdo e fazer cada vez melhor. Respondam, por favor. Se você não é inscrito e gostou do nosso conteúdo, se inscreva aqui, a gente sempre fala desses temas. Estado Zero mostra o cotidiano cruel em instalações do governo australiano que recebe, abriga ou aprisiona, na verdade, refugiados de diversos países. A série é estrelada pela Cate Blanchett e a Yvonne Strahovski, que a gente conhece muito de The Handmaid's Tale, e uma curiosidade, as duas são australianas. A série tem um defeito de nome aqui no Brasil muito esquisito, não sei porque que traduziram assim. Estado Zero não tem nada a ver com o que significa stateless, ou como deveria ter sido traduzido stateless, né, que está mais para apátridas, né? Como vocês imaginam, são pessoas que não têm pátria, consideradas como sem pátria. Tanto que quando a gente foi traduzir, a gente foi falar, a gente falou sem estado, né? Tentando traduzir um pouco mais à risca o que o nome original diz. E o nome é bem bizarro, né? Estado Zero parece, sei lá, parece que vai ser um documentário neoliberal, alguma coisa do tipo, assim. Bem esquisito. Não sei por que eles traduziram desse jeito. E aí a gente vai começar a análise contando um pouquinho do contexto das pessoas que solicitam asilo, principalmente estudando um pouco do caso da Austrália, o que a gente tem de informação sobre como a Austrália lida com refugiadas e refugiados. Não chega muito pra gente em obras audiovisuais esse assunto, que quando a gente assistiu, a gente foi pesquisar, é gigantesco. Sim. Especificamente estou falando da Austrália, né? Fica mais centrado na crise na Europa, no Oriente Médio, né? Síria, Líbano, ou Alemanha, França, enfim, aí tem um pouco mais de abundância de filmes, de séries que abordam isso. Cafarnaum foi um filme que abordou isso brilhantemente, né? Mas na Austrália não chega muita coisa mesmo. E aí tem agora Estado Zero. A política para refugiados da Austrália foi alvo de muitas críticas, é alvo de muitas críticas ainda, de órgãos como as Nações Unidas, Anistia Internacional, enfim, diversos órgãos, diversas instituições de direitos humanos. Primeiro, porque ela é uma política extremamente ineficiente, como boa parte das políticas que lidam com refugiados são. Basicamente, a Austrália não deixa que os barcos com refugiados, isso é uma política aqui é retratada no filme, que a gente vai discutir aqui um pouco, especificamente para quem está chegando de barco, né? Não se aplica a quem chega de avião, por exemplo. Antes dos barcos chegarem nos portos ou nas praias e aportarem, né? O governo despacha eles para outros países. E como que a Austrália faz isso? Ela tem alguns acordos com países como a Papua Nova Guiné, que tem uma ilha muito famosa lá, a Ilha de Manus, acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram falar, vale a pena se aprofundar um pouquinho nisso. O Camboja tem um acordo que a gente vai citar aqui que é exemplar de como não funciona, e Nauru, que também é uma ilhazinha que está lá na região da Oceania. Nauru é um caso muito interessante porque sofreu duplamente na mão dos australianos. No passado, Nauru foi uma espécie de colônia de onde tiraram, devastaram toda a ilha é bem pequenininha mesmo, e devastaram a ilha por conta do fosfato que tinha lá. Ela era muito rica em fosfato, inclusive alimentou adubo do mundo inteiro lá nos anos 50, por aí, e depois disso deixaram a terra arrasada. Então era um país que foi muito rico por conta da exploração mineral do fosfato e agora é paupérrimo. E por conta disso tem que praticamente se subjugar a Austrália de novo para poder aceitar umas migalhas ali dessa política super polêmica e super desumana da Austrália de contenção dos refugiados. Immigration detention is administrative detention. Em segundo lugar, é uma política cara. A Austrália fez acordo com o Camboja para que ele recebesse refugiados, custando 40 milhões de dólares. E assim, né, dá para ver que tá tratando exatamente as pessoas como mercadoria. Como pode? Esse acordo com o Camboja é só um dos exemplos e ele foi tão furado, que quando ele funcionou na sua plenitude, ele buscou reassentar 7 pessoas. Dessas 7, 4 foram embora no primeiro ano, que estava meio que funcionando. E até hoje o que sobrou foi uma pessoa. Basicamente, o governo australiano pagou 40 milhões de dólares para o Camboja para reassentar uma pessoa, um homem,
iraquiano que ficou no Camboja. Um outro exemplo dos custos altíssimos dessa política torta, dessa política completamente equivocada da Austrália para lidar com essa crise de refugiados é um relatório do parlamento australiano que aponta que entre 2012 e 2017, ou seja, 5 anos, o governo da Austrália gastou 5 bilhões de dólares com essa política de despachar refugiados para outros países. 5 bilhões de dólares. Eles podiam ter investido isso em políticas decentes para poder reassentar essa galera toda. Tudo isso que a gente falou é um apanhado do que acontece atualmente. É o que a gente viu depois da série. Quando a série acaba, existem uns letterings lá que relatam mais ou menos isso, mas relatou muito pouco. A gente foi atrás demais. E a gente vai deixar aqui na descrição alguns links também para vocês pesquisarem, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto e essa situação atual. I told you, we do the right thing and soon we'll be gone from here. É curioso como que os centros de detenção geralmente têm nomes muito bonitinhos, né? O Baxter, que é onde eles estão na série, e é um centro real da Austrália, ele se chama centro para... é tipo assim, centro de recepção de refugiados. E é praticamente uma prisão, tem arame farpado em cima das coisas, tem um monte de gente armada, uns seguranças com uns porretes gigantescos, assim, é um ambiente muito opressivo e muito desagradável, né? Você imagina crescer uma criança num ambiente desse, né? Já sai, às vezes, de uma condição ruim no país de origem, porque senão ela não estava fugindo, né? E chega num lugar desse que também não é muito bem tratado, enfim. Entrando mais diretamente na análise da série, Estado Zero trabalha muito bem o processo de brutalização que as pessoas que lidam com as refugiadas e os refugiados têm que passar. A personificação desse fato é o Cameron, que a gente vê no começo entrando para ser um segurança, ele tratava as pessoas que estavam lá como seus pares, como iguais, e com o passar do tempo ele vai se brutalizando. E as pessoas para ele vão perdendo a humanidade. Esse processo não é por acaso. Para que a política de encarceramento de refugiados funcione, tem que haver esse processo de brutalizar as pessoas que vão lidar com os refugiados e as refugiadas, né? Tratar essas pessoas como diferentes, como invasores, vocês não pertencem a este local. E por outro lado tem que haver o processo de desumanização dessas pessoas. É uma via de mão dupla perversa, né? Eu acho interessante esse contraste que existe entre o Cameron e a irmã dele, que é uma pessoa militante, e eles têm ideologias no começo não são opostas, mas conforme ele vai se desenvolvendo, eles ficam com ideologias completamente opostas, ao ponto dele entregar a própria irmã para a justiça. Irmã dele, em momento algum, embarca na raiva, embarca no ódio. Ela foi dedurada pelo próprio irmão por fazer um trabalho de tentar trazer o mínimo de dignidade para aquelas pessoas no campo de concentração. E nem por isso ela passa a ter raiva dele ou coisas desse tipo, né? Sentimentos ruins. Já o Cameron não, ele meio que vai aprendendo a quase odiar a própria irmã, a ponto de dedurar ela. Todo mundo vira, de certa forma, um inimigo para ele, né? Aquelas pessoas do campo de concentração, as pessoas que estão lutando para melhorar a vida dessas pessoas no campo de concentração. Enfim, a esposa dele, ele começa a ser extremamente grosseiro, faz grosserias com os filhos, né? Então fica violento em casa. Ele vai se brutalizando mesmo, né? Vai se transformando quase que num bicho. Isso está muito relacionado à segurança financeira, porque ele comprou uma casa, então ele precisa desse emprego para ele não voltar para onde ele não gostava de estar. Um outro grande problema que a série representa é a questão da terceirização da segurança. A gente vê na instituição Corvo a representação do sucateamento do trabalho daqueles guardas que estão lá, as grandes horas, longas jornadas de trabalho, o treinamento que não é bom, tipo, não é... É quase um não treinamento, né? Meio que inexistente. Não é suficiente. Tem muitas outras obras que criticam esse processo de terceirização da força, da força repressiva. Por exemplo, Orange is the New Black tem isso a série inteira. É muito grande essa discussão. E a gente vê isso também em Estado Zero. Trazendo um pouco para a realidade, tem um artigo da Anistia Internacional que relata uma confusão que aconteceu na ilha de Manus, que a gente citou já anteriormente, que abriga os refugiados que a Austrália manda para lá, né? De um impasse de duas empresas, uma da ilha de Manus, outra da Austrália, brigando para saber quem que ia resolver a situação dos refugiados. E no resultado disso, ficaram sem saber quem que era o responsável pela segurança. Imagina só essa situação, essa confusão. Tem um dado também que
contraria muita da noção de algumas pessoas e até de alguns políticos que quem tá chegando é ladrão, é bandido, é terrorista, coisas bem clichês assim, desse tipo, né? Já que esse dado mostra que a maioria das pessoas que tá chegando, que tá fugindo, realmente tá fugindo por um motivo, porque tá com a segurança da própria vida no país de origem em jogo. Ele tá realmente sofrendo perseguição, ele tá jurado de morte, a família tá, enfim, sofrendo algum tipo de violência. Essa história também cai por terra quando a gente vê os dados da ONU de que metade das pessoas refugiadas são crianças que estão acompanhando as suas famílias. E quando elas estão nessa situação de refugiados, isso aumenta a vulnerabilidade delas, impede com que elas possam estudar. Muitas delas já não podiam no seu país de origem, né? E a gente vê essa história muito retratada do começo ao fim da série na história do Amir e da filha dele, da Mina. Sem falar que a família dele foi destruída, que metade morreu nesse processo de buscar o refúgio. Please, it's been a mistake. I'm not a criminal. Okay, down 9 for room service. Please. O drama da Sophie Werner adiciona uma camada muito legal, muito interessante na série. É a personagem da Yvonne Strahovski que a gente falou no começo do vídeo, que também é baseado numa história real, é um drama pessoal real. É baseado na história da Cornelia Hall, que ficou detida no campo de Baxter durante 10 meses, entre 2004 e 2005. Ela é uma cidadã alemã, era uma mulher alemã com cidadania australiana. Os pais dela emigraram para a Austrália durante os anos 60, 70, alguma coisa assim, entre idas e vindas, se estabeleceram por lá. Bem semelhante à história da Sophie. Essencialmente é a história que a gente viu na tela mesmo, nesse drama, inclusive as relações bem problemáticas com aquela seita esquisita da série, que eu esqueci o nome, que também é baseada também é baseada numa seita real, muito controversa, que ainda existe na Austrália. É uma história muito curiosa que a série pega para retratar, e o que dá o start, faz com que essa personagem acabe num centro de refugiados, é o abuso sexual que ela sofre nessa seita. Eu acho que a série faz um retrato de uma pessoa que passou por um abuso sexual de uma maneira muito delicada. A gente já falou em outros momentos aqui no canal que é bem delicado esse assunto e que ele acaba sendo usado muitas vezes como muleta. Você quer colocar algo na vida de uma mulher, algum obstáculo, taca ela para ser estuprada. Isso aí é muito problemático, a gente até quer fazer um conteúdo sobre isso. Estado Zero introduz de maneira bem sutil e vai entregando pra gente o que aconteceu, tanto que no momento em que a personagem, a Sophie, ela sofre o abuso, eu fiquei meio assim, o quê? Fiquei pensando o que tinha acontecido. É muito interessante essa construção da memória que vai aos poucos, tem alguns flashes dessa personagem que a gente vai acompanhando, até chegar um momento em que a personagem tem um surto lá no campo de refugiados e a montagem faz um paralelo entre as duas coisas que estão acontecendo. A personagem é jogada na parede, ela tem a lembrança de quando o cara que estuprou ela apertou ela na parede. A gente observa essas duas coisas sendo construídas uma do lado da outra. A Sophie Werner, assim como a Cornélia, é diagnosticada com esquizofrenia no final das contas, depois de muito tempo dentro desse sistema bruto, desse sistema quase que impenetrável. E esse problema mental dela é tratado de uma forma também bastante respeitosa, bastante delicada. A gente sente empatia pela pessoa, ela não é tratada como uma doida, como uma maluca, nada disso. A gente sente empatia, inclusive alguns momentos em que ela está tendo delírios, em que ela está tendo alguns surtos, eles tratam de uma forma leve com a memória que ela tem de alguns momentos felizes, dançando, não para que a gente fique feliz, é óbvio, a gente sabe que ela está delirando e vê inclusive a expressão de surpresa, né, nas pessoas que estão vendo porque não sabem o que ela tem, mas que trata de uma forma mais empática mesmo. Nesse momento que ela tá dançando, inclusive, é quase uma reconstrução de um momento muito dolorido que ela teve, né? Então ela tá repensando aquilo de uma maneira positiva. Eu gosto muito de como a série monta, o jeito que ela começa com aquela fuga que, na verdade, não dá em lugar nenhum. Tem o balão que acompanha diversos pontos da história e que não é exatamente algo que aconteceu exatamente, né? Assim, o balão passou, talvez seja só a nossa visão como espectador,
ou é uma imaginação dela, ou pode ser que coincidentemente tinha um balão no meio da rua na cidade. I'm not staying. I'm being deported. A conclusão na série, na verdade, é triste porque só acontece algo, alguma mudança, porque percebem que tem uma mulher branca, uma cidadã australiana presa num campo desse, e a solução que eles arrumam é terrível, não é uma solução, né, sustentável e segura para aquelas pessoas, eles apenas afastam, né? Eles terceirizaram o problema também, né? Esse lance de enviar os refugiados para a Ilha de Manus, para o Camboja, para Nauru, enfim, não é novo, já houve no passado, mas eles retomaram quando aconteceu esse caso da Cornélia, que foi descoberto e causou um grande problema para o Estado australiano, né? Como que uma cidadã australiana passa por todas as etapas da burocracia estatal ali e ninguém percebeu, ela tinha sotaque australiano, algumas pessoas apontavam isso, enfim. Provou que o sistema não estava funcionando de maneira nenhuma, né? Tipo, quebrou o sistema. Mas é um sistema que foi quebrado, mas que continua ativo só em outros lugares, né? Então não se deu uma solução mesmo. Seria interessante se essa minissérie continuasse, se fosse antologia, né? E contar mais essas histórias que a gente precisa ouvir para que se faça algo. E as pessoas precisam assistir essa série. Outras 2 obras audiovisuais que tocam sobre a crise de refugiados é Years and Years, na HBO, que é muito legal, e Cafarnaum. Quer falar de Cafarnaum? Cafarnaum, a gente fez um IGTV lá no Instagram, porque ele é um filme dirigido por mulher e ele entrou no nosso projeto nos 52 filmes por mulheres. É um filme tristíssimo. Todo mundo precisa ver também. Ele divide seu tempo tratando das crianças que são abandonadas à sua própria sorte e da crise dos refugiados, retratando também a pobreza e o tráfico humano. Tchau!